Gente, preparem-se porque o presidente Lula voltou a falar sobre a congregação cristã no Brasil. E dessa vez ele foi ainda mais direto. Se vocês acharam que a primeira declaração dele sobre a CCB foi impactante, esperem até ver o que ele disse agora. Eu estava aqui preparando outros conteúdos quando essa nova declaração chegou até mim. E eu simplesmente tive que parar tudo para gravar esse vídeo para vocês. Porque, sinceramente, essa nova fala do presidente está gerando muito mais repercussão que a primeira. Se você perdeu o vídeo anterior, onde eu falei sobre a primeira declaração do Lula, sobre a congregação, vai lá assistir depois, porque vai fazer muito mais sentido. Mas se você já viu, deixa aí nos comentários. Você esperava que ele voltasse a falar sobre o assunto tão cedo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização, porque as coisas estão movimentadas no cenário político brasileiro. O contexto dessa nova declaração para entender a dimensão do que aconteceu agora. Preciso relembrar rapidamente o que rolou antes. Há algumas semanas, o presidente Lula fez aquela declaração elogiando a organização da congregação cristã no Brasil, dizendo que até o governo deveria aprender com eles. Aquela primeira fala gerou um burburinho danado, dividiu opiniões nas redes sociais. E a própria liderança da congregação emitiu uma nota diplomática agradecendo, mas mantendo a postura tradicionalmente discreta da denominação em relação à política. Muita gente pensou que o assunto tinha morrido ali, que tinha sido só um comentário isolado do presidente. Mas não. O Lula voltou ao assunto, e dessa vez com uma abordagem completamente diferente e muito mais assertiva. O que mudou foi o contexto. Nas últimas semanas surgiram algumas críticas de setores conservadores questionando a sinceridade da primeira declaração do presidente sobre a congregação. Alguns políticos da oposição insinuaram que tinha sido apenas uma jogada eleitoreira sem substância real. E foi exatamente isso que provocou essa nova resposta do Lula, que deixou claro que não estava apenas fazendo política, mas falando com convicção sobre o papel da congregação cristã na sociedade brasileira. A nova declaração, ainda mais impactante. Agora, vamos ao que interessa. O que exatamente o presidente disse dessa vez? Durante uma entrevista coletiva na semana passada, quando um jornalista perguntou sobre as críticas às suas declarações anteriores sobre religiões, Lula não só defendeu o que havia dito sobre a congregação cristã, como foi ainda mais específico e direto. Ele disse: "Eu não falei da congregação cristã por conveniência política, eu falei porque conheço o trabalho deles há décadas. Quando eu era metalúrgico, via como eles cuidavam das famílias operárias com uma dedicação que muita instituição governamental deveria ter vergonha de não conseguir fazer igual. Mas a parte que realmente chamou atenção foi quando ele continuou: a congregação cristã no Brasil não precisa de palanque político, porque o palanque deles é o amor ao próximo. E se tem gente que não gosta que eu reconheça isso publicamente, o problema não é meu, é de quem não consegue enxergar o óbvio." Pessoal, quando ele falou isso, deu para ver que não estava improvisando. Tinha uma convicção na voz dele, que mostrava que essa não é uma posição apenas política, mas algo que ele realmente acredita baseado na experiência pessoal dele. As reações explodiram novamente. A primeira declaração tinha gerado polêmica. Essa segunda foi como jogar gasolina no fogo. As reações vieram de todos os lados e foram muito mais intensas. Dentro da própria congregação cristã, a reação foi diferente desta vez. Enquanto na primeira ocasião, muitos membros ficaram divididos entre o orgulho pelo reconhecimento e a preocupação com a exposição política, agora a maioria demonstrou satisfação com a defesa feita pelo presidente.
Vários membros da CCB começaram a compartilhar nas redes sociais suas próprias experiências sobre como a denominação os ajudou em momentos difíceis, validando indiretamente o que Lula havia dito sobre o trabalho social da igreja. A oposição, por outro lado, ficou em uma situação complicada. Criticar diretamente uma declaração que elogia o trabalho social de uma igreja pode soar mal politicamente. Então, muitos optaram por questionar a oportunidade e o timing, ao invés de contestar o conteúdo em si. Mas teve gente que não teve esse cuidado e partiu para o ataque direto, questionando se o presidente estava tentando comprar o voto evangélico. Essa estratégia acabou saindo pela culatra porque soou como um desrespeito à própria congregação. A estratégia política por trás das palavras. Vamos analisar friamente o que está acontecendo aqui do ponto de vista estratégico, porque essa segunda declaração revela muito sobre a abordagem política do governo atual. Primeiro, o Lula mostrou que não recua quando é confrontado. Ao invés de evitar o assunto após as críticas, ele dobrou a aposta e foi ainda mais específico. Isso manda uma mensagem de firmeza e convicção, que ressoa não apenas com o eleitorado religioso, mas com qualquer pessoa que valorize a autenticidade política. Segundo, ele conectou sua declaração com sua própria biografia, mencionando a época de metalúrgico. Isso é genial, porque dá autenticidade à fala e dificulta críticas de que seria apenas oportunismo político. Quando um político fala de experiência pessoal genuína, fica muito mais difícil desacreditar suas palavras. Terceiro, ele virou o jogo habilmente. Ao invés de se defender das acusações de oportunismo, ele colocou os críticos na posição de quem não consegue enxergar o óbvio sobre o trabalho social da congregação. Essa é uma técnica política avançada que transforma o atacante em atacado. Essa estratégia é particularmente inteligente porque coloca os opositores em uma enrascada. Ou eles concordam que a congregação faz um bom trabalho social, validando a fala do Lula. Ou eles criticam uma instituição religiosa respeitada, o que pode soar mal para o eleitorado conservador. Mas tem mais. Essa abordagem também serve para mostrar que o governo está disposto a reconhecer mérito independentemente de alinhamento político prévio. A congregação cristã nunca foi aliada política do PT, mas o presidente escolheu elogiá-la mesmo assim. Isso passa uma imagem de maturidade política e capacidade de diálogo que pode atrair eleitores indecisos. Outro aspecto estratégico importante é o timing. Fazer essa segunda declaração justo quando os críticos achavam que o assunto tinha morrido mostra controle da narrativa política. O presidente escolheu o momento certo para amplificar a mensagem e pegar os opositores desprevenidos. O impacto na comunidade evangélica. Uma coisa interessante de observar é como essa segunda declaração está repercutindo no meio evangélico. De forma mais ampla, não só dentro da congregação cristã, muitas lideranças de outras denominações começaram a se manifestar e a maioria tem sido positiva. O reconhecimento do trabalho social da CCB está sendo visto como um reconhecimento indireto do papel das igrejas evangélicas na sociedade brasileira. Isso está criando um movimento interessante onde diferentes denominações estão se sentindo encorajadas a também destacar seus próprios trabalhos sociais, esperando talvez receber reconhecimentos similares do governo. Por outro lado, algumas lideranças evangélicas mais alinhadas com a oposição estão em uma posição delicada. Elas não podem criticar o elogio a uma igreja evangélica sem parecer contraditórias, mas também não querem parecer que estão apoiando o governo atual. O interessante é que dentro da própria congregação cristã, a reação dessa vez foi muito mais unificada.
Conversando com alguns membros da denominação, percebi que muitos se sentiram orgulhosos, não apenas pelo reconhecimento, mas principalmente pela forma respeitosa como o presidente se referiu à igreja. Um detalhe que chamou atenção foi como Lula mencionou especificamente as famílias operárias. Isso ressoa profundamente dentro da congregação, que historicamente sempre teve uma base social muito forte entre trabalhadores de menor renda. Outras denominações pentecostais, como Assembleia de Deus e Igreja Universal, também começaram a fazer declarações públicas sobre seus próprios trabalhos sociais, numa clara tentativa de também receberem reconhecimento governamental similar. A Confederação Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, representando a Igreja Católica, também se pronunciou de forma positiva sobre as declarações presidenciais, vendo nisso uma oportunidade de diálogo mais construtivo entre Estado e instituições religiosas de diferentes segmentos. Desdobramentos e consequências. Desde essa segunda declaração, algumas mudanças concretas começaram a aparecer no cenário político-religioso brasileiro. E eu preciso contar para vocês porque isso está muito interessante. Primeiro, outros políticos do governo começaram a fazer declarações similares sobre diferentes denominações religiosas, seguindo aparentemente uma orientação de aproximação respeitosa com comunidades de fé. O vice-presidente Geraldo Alckmin, por exemplo, fez comentários elogiosos sobre o trabalho social da Igreja Metodista e a ministra dos Direitos Humanos destacou ações de comunidades de terreiro. Segundo, representantes de várias organizações religiosas, não só evangélicas, começaram a procurar canais de diálogo com o governo federal para discutir parcerias em projetos sociais. Fontes do Palácio do Planalto indicam que aumentaram significativamente os pedidos de audiência de lideranças religiosas nas últimas semanas. Terceiro, a própria congregação cristã, mantendo sua tradicional discrição, mas claramente impactada pela repercussão positiva, começou a divulgar mais ativamente seus projetos sociais através de seus canais oficiais. Eles criaram até uma seção específica no site oficial, destacando suas ações comunitárias. A oposição, percebendo que a estratégia de crítica direta não funcionou, mudou de tática e agora está tentando minimizar a importância das declarações, dizendo que são apenas conversa para boi dormir, sem consequências práticas. Mas essa estratégia também está apresentando problemas, porque soa como desprezo pelas organizações religiosas mencionadas. Um desenvolvimento interessante foi a reação de alguns influenciadores evangélicos nas redes sociais. Muitos que antes eram críticos ferrenhos do governo começaram a adotar um tom mais moderado, reconhecendo que as declarações sobre a congregação foram respeitosas e precisas. Na esfera acadêmica, sociólogos da religião começaram a analisar esse fenômeno como um possível marco na relação entre Estado e organizações religiosas no Brasil. Alguns especialistas estão chamando isso de diplomacia religiosa interna, uma forma de o governo dialogar com diferentes segmentos da sociedade. O que mais me chamou a atenção foi a reação de jovens evangélicos nas redes sociais. Muitos começaram a compartilhar suas próprias experiências sobre como suas igrejas os ajudaram, criando uma onda de testemunhos positivos que acabou viralizando e amplificando ainda mais o alcance das declarações presidenciais. Análise do cenário atual. Que podemos concluir sobre essa sequência de declarações do presidente sobre a congregação cristã no Brasil? Primeiro, fica claro que não foi algo planejado para morrer na primeira declaração. O fato de ele ter voltado ao assunto
e, de forma ainda mais enfática, mostra que existe uma estratégia consistente por trás dessas falas. Segundo, a abordagem está funcionando. Ao invés de tentar conquistar o eleitorado evangélico através de promessas políticas ou alianças com lideranças controvertidas, o governo está optando por reconhecer publicamente o trabalho social das igrejas. Terceiro, essa estratégia está colocando a oposição em uma posição defensiva complicada, porque é difícil criticar o reconhecimento do trabalho social de instituições religiosas sem soar antipático ou preconceituoso. Repercussão internacional e análise comparativa uma. Coisa que poucos estão comentando é como essa aproximação respeitosa entre governo e comunidades religiosas está sendo vista internacionalmente, e isso é muito importante de analisarmos. Em um momento onde muitos países estão enfrentando polarização extrema entre poder político e organizações religiosas, a abordagem brasileira de reconhecimento mútuo e diálogo construtivo está chamando a atenção positiva de observadores externos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a relação entre governo e organizações religiosas se tornou extremamente polarizada, com cada lado tentando usar a religião como arma política. O que está acontecendo no Brasil representa uma alternativa interessante a essa dinâmica destrutiva. Na França, onde existe uma tradição de laicidade muito rígida, analistas políticos estão observando como o Brasil consegue manter separação entre Estado e Igreja, enquanto reconhece publicamente o valor social das organizações religiosas. Isso pode fortalecer a imagem do Brasil como um país capaz de manter diálogo civilizado entre diferentes setores da sociedade, algo que pode ter impactos positivos em outras áreas da política externa. Diplomatas brasileiros em outros países relatam que essas declarações estão sendo vistas como sinal de maturidade democrática, especialmente em um continente onde muitos países enfrentam conflitos entre governos e organizações religiosas. Órgãos internacionais de direitos humanos também estão observando positivamente essa abordagem, vendo nisso um modelo de como governos podem reconhecer o papel social de organizações religiosas, sem comprometer a laicidade do Estado. Um aspecto particularmente interessante é como isso está repercutindo em outros países com grandes populações evangélicas, como Coreia do Sul e alguns países africanos, onde governos estão estudando a abordagem brasileira como possível modelo a ser adaptado. Conclusão e perspectivas então, pessoal. Essa segunda declaração do Lula sobre a congregação cristã no Brasil mostrou que o presidente não estava apenas testando as águas, mas sim estabelecendo uma nova forma de relacionamento entre governo e comunidades religiosas. A estratégia está se mostrando eficaz, tanto do ponto de vista político quanto social. Politicamente, está conquistando simpatia sem gerar grandes controvérsias. Socialmente, está valorizando o trabalho de organizações que realmente fazem diferença na vida das pessoas. O que vem por aí? Provavelmente veremos mais declarações similares sobre outras denominações e organizações religiosas. A tendência é que essa se torne uma marca registrada da atual gestão. Reconhecimento público do trabalho social de diferentes grupos, independentemente de alinhamentos políticos. Vocês o que acharam dessa nova declaração? Acham que o presidente está sendo sincero ou é tudo estratégia política? E como vocês veem essa nova forma de diálogo entre governo e igrejas? Deixem aí nos comentários suas opiniões. Não esqueçam de dar aquele like se o conteúdo foi útil.
Compartilhem com quem precisa ficar por dentro desses acontecimentos e se inscrevam no canal para mais análises do cenário político brasileiro. Fiquem ligados porque as coisas continuam movimentadas e eu vou continuar trazendo todas as novidades para vocês. Até o próximo vídeo e fiquem na paz.